Para começar o dia e para falar do papel da arquitetura de dados como alavanca para as tendências do e-commerce, eu quero convidar ele, que é consultor com 18 anos de experiência focado em desenvolvimento de estratégia de negócios digitais, orientados por dados e equipes de alta performance. Iniciou a carreira na área de eletrônica, design, na sequência se especializou em tecnologias de informação, tendo como principal atividade a área de dados. Hoje, na Dexco, é responsável pelo núcleo de dados desde sua formação, como também é o principal comunicador e representante do tema nos comitês executivo, digital, de auditoria, gestão e riscos, como DPO e conselho corporativo, assim como tem uma atuação nos comitês corporativos como membro convidado externo. Pessoal, quero convidar André Villamar, Chief Data Officer da Dexco. André, salva de palmas, pessoal. Valeu, Nath. Obrigado. Muito bom dia. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Quem me conhece, me chamo André Villamar, mais conhecido como Vila, codinome de guerra. Bom, pessoal, vou contar um pouco para vocês aqui da nossa jornada durante esses últimos 7 anos na Dexco, uma indústria de materiais de construção. Vamos lá. A Dexco, 73 anos, 140 hectares, 23 unidades Fabris e mais de 12 mil colaboradores. Ou seja, é um transatlântico, uma grande indústria com operação no B2B e no B2C. Pessoal, essa história, tudo começa com uma grande visão. Qual foi a nossa visão e continua sendo dentro da empresa? Bom, primeiro, desenvolver na Dexco a diversidade de fontes de dados e uma única versão da verdade, garantindo segurança e integridade de todo esse ecossistema. Segundo ponto, ênfase em infraestrutura, para que a gente consiga garantir não só através da governança, questões de compliance também, mas uma plataforma de dados para a companhia. E, por fim, garantir agilidade e escalabilidade para a operação. É óbvio dizer que, num primeiro momento, nós começamos essa jornada de maneira centralizada, para que depois nós pudéssemos descentralizar. Nem tudo são flores, então eu vou contar para vocês quais foram as dores de cabeça que nós tivemos também e coisas que a gente vem passando atualmente. Bom, vamos lá. Essa jornada, 4 anos atrás, nós começamos com esse ecossistema aqui. Diga-se de passagem, todo esse contexto, ele passou pela estratégia de Master Data em 2018. Né? Nós iniciamos, tem algumas pessoas aqui da estrutura, do time, e o reflexo de todo esse trabalho é um empenho muito grande, um senso de urgência, um comprometimento do nosso time. Então, lá em 2018, com a estratégia de Master Data tendo início, 2018, 2019, aqui em 2020, nós estávamos no contexto de fazer a migração do SAP ECC para o SAP S/4HANA. Então, vendo aquele roadmap, nós decidimos, poxa, vamos pegar carona dentro dessa estratégia, sendo que todo o contexto de dados foi de nossa responsabilidade, continua sendo, e vamos começar uma jornada onde a gente consegue melhorar a camada de Master Data, assim como trazer as questões de arquitetura de dados do ponto de vista de plataforma. Então, aqui, nós iniciamos, o início da implementação Databricks. Não existia nada? Existia. Nós tínhamos basicamente a estrutura sendo orquestrada com clusterzão EMR, né, isolamento de ambiente, glue e ATINA, aquela arquitetura bem padrão da AWS, né, como Lake. Naquele momento, nós tínhamos essa realidade. 2 teras de volumetria, 45 usuários, um redshift de 14 nós. Gente, isso daqui custava por demais. Era muito complicado, toda vez que a gente recebia ali a fatura, doía no coração, doía na alma, principalmente do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de esforço também, né? Era muito custoso para que nós fizéssemos a orquestração e o processamento naquele momento. E toda essa jornada, cada ano, nós decidimos colocar uma grande missão, um grande objetivo, né? Então, o nosso primeiro ano ele foi pautado na estratégia de implementação. Naquele contexto do S/4HANA,
nós tivemos a grande felicidade de encontrar um consultor que nos apresentou todo o ecossistema do BTP, né? E ali naquele momento a gente falou, poxa, isso daqui pode fazer a diferença do ponto de vista de orquestração, da gente trazer os dados transacionais da companhia. Vale ressaltar também que a partir do momento que essa estratégia ela foi finalizada aqui com a camada de sistema transacional e principalmente dado mestre, nós estruturamos um ecossistema onde todo dado mestre, independente do domínio, diga-se de passagem mais uma vez, foi uma implementação multidomínio, ele tem a premissa de ser o first step de cadastro, assim como o gatekeeper. Então, vamos traduzir isso. Quando a gente fala do domínio de produto acabado, o Master Data é responsável por fazer o processo cadastral dessa operação end-to-end com um orquestrador por debaixo de processo. Então, BPMN de verdade orientado a serviço e tarefa de usuário. E outros domínios, por exemplo, fornecedor, Ariba, quando a gente fala de cliente, Salesforce, o processo cadastral acontece nesses sistemas de origem, mas passam obrigatoriamente pelo Master Data para garantir consistência desse dataset. E aí, então, a gente grava o objeto lá no S4, tá bom? E também aqui nós trabalhamos com duas estratégias. Num primeiro momento foi a estratégia de batch, utilizando o SLT, o Replication Server, que eu já vou mostrar um pouquinho como é que ficou. E num segundo momento a gente já tinha desenhado ali a estratégia de streaming com Kafka. Então, vamos seguir. A partir do momento que nós implementamos, nós chegamos nessa volumetria de 100 teras com 300 usuários dentro da plataforma. Mais uma vez, por que Databricks? Porque nós tínhamos um objetivo enquanto companhia e time de democratizar o acesso à informação, né? E tornar a empresa orientada a dados. Qual que foi o nosso segundo ano? A grande missão foi a consolidação. Dentro da consolidação, nós startamos um projeto com alguns meetups e utilizando alguns parceiros também, para que nós fizéssemos a capacitação dos times técnicos e do time de negócio. O que isso quer dizer? Nós vimos o tamanho daquele roadmap e quais seriam as nossas principais dificuldades num primeiro momento. A gente falou, vamos trazer gente de mercado, vamos fazer o improvement dessa estrutura como um todo. Além disso, nós utilizamos também programas de formação com os nossos parceiros. Aqui tem o Academy da Databricks, certo? E, por fim, alguns meetups com o time interno. Óbvio, tem pessoas super capacitadas dentro da nossa estrutura que a gente fez com que o conhecimento ele fosse equiparado, né? Tudo isso nós encapsulamos num programa chamado Master of Data, né? Qualquer semelhança com o molejo é por impressão com o meu cabelo na cintura. Bom, vamos lá, como é que ficou na jornada do S4HANA? A partir do momento que nós demos o start, né, ali daquele primeiro ano, consolidamos, aliás, fizemos a primeira jornada de implementação. Um ponto super importante, gente, a implementação do S4HANA, ela foi dividida em alguns lotes, porque nós temos mais de uma unidade de negócio, certo? Bom, matamos o BW, não tinha mais BW. Até na época do ECC, não fazia mais sentido em função da arquitetura que nós tínhamos naquele momento, mas também do ponto de vista de governança, fazia todo sentido a gente tirar esse cara de dentro da estratégia. Na operação do negócio também, existia Alteryx, existia SAS, todos esses caras nós eliminamos naquele momento. Importante falar que eu não estou fazendo juízo de valor, gente. Isso daqui não é verdade absoluta, tá? Mas foi a nossa realidade. Então, por que nós tiramos? Para que nós tivéssemos governança, confiabilidade daqueles dados, integridade dos mesmos e garantíssemos o quality no final do dia. Então, aqui essa arquitetura basicamente ficou pautada com o scheduler do HANA, o SLT, Replication Server, que entrega o dataset no dia e leva isso para o S3 e tem um pooling que a gente começa a trazer para essa arquitetura aqui de governança. Então, nós iniciamos lá a Databricks com o modelo medalhão, bem padrão, e depois nós enriquecemos o nosso pipeline aqui de governança de dados e eu vou dar um zoom in dentro dessa estratégia. E neste momento nós começamos a fazer toda a migração do Hive para o Unity,
né? Então, geramos um catálogo. Aqui, do ponto de vista de democratização, pessoal, foi super importante, super estratégico, né? Lembrando que nós fizemos ali a capacitação, treinamento dos envolvidos, e o SQL é o mais próximo para quem está dentro do negócio, certo? Então, a gente fez esse programa de capacitação com uma área de stage, clusters dedicado para a galera trabalhar utilizando a SQL. E o nosso time, basicamente um time especialista, vai trabalhar com PySpark, tá? Um parênteses bem bacana é que vocês podem perguntar assim, poxa, Vila, então está rodando liso tudo que é construído ali no SQL? Não. De novo, gente, nem tudo são flores. Então, tem muita estrutura de desenvolvimento, estou falando do ponto de vista de código, não performática. Tem várias razões para isso. Não dá para você atribuir a responsabilidade completa para uma pessoa que é usuário de negócio, que não tem um conhecimento profundo do ponto de vista de linguagem de programação e que ele faça um negócio consistente, sem redundância. Então, existem alguns movimentos para que nós tenhamos a conversão para a PySpark para garantir performance, tá? E também uma estratégia de monitoramento de toda a nossa aplicação, também tem um zoom in nessa parte. Com isso, pessoal, a coisa começou a tomar forma. E nessa de tomar forma, surgiu a ideia de nós transformarmos este movimento numa franquia de dados. Basicamente, a franquia de dados ela tem o objetivo de fazer a expansão da plataforma de maneira estratégica, que democratiza todos os dados, distribui custo, então tem uma política de chargeback também, e promove capilaridade, não só capilaridade informacional, mas capilaridade departamental, ou seja, a empresa é muito grande, diversas unidades, algumas unidades de negócio, diversos departamentos, e duplicidade departamental também por conta da unidade de negócio. Então, a gente conseguiu garantir, dentro desse modelo, essa capilarização. Papéis e responsabilidades aqui. Na plataforma de dados, nossa estrutura técnica é o provedor e gestor da capacidade informacional e analítica também. Recruta e faz treinamento, apoia as unidades de negócio no recrutamento também, porque um ponto importante, neste momento aqui, um pouco antes até mesmo, nós fizemos a extensão da área de dados, ou a camada de analytics, para o negócio. Então, trouxeram pessoas que minimamente entendiam a nossa sopa de letrinhas. E foi fácil a gente conseguir criar um relacionamento num primeiro momento, e o que não foi fácil foi toda a estratégia de capacitação, obviamente. Tá? Aqui também a gente garante todos os padrões de auditoria e qualidade de governança. Está 100%? As 7 dimensões de quality, segundo o Dama? Não. Tem algumas coisas que estão relativamente longe, mas a gente caminha, né? É um processo de melhoria contínua. Aqui nós fazemos todo o suporte em relação à comunidade de dados, que é o que eu comentei, as áreas estendidas dentro da operação. E, por fim, uma gestão de custos, pessoal, que não é no fio do bigode, é dedo no pulso, tá? E como que fica do outro lado essa estratégia, na parte de negócio? Aqui tem o uso analítico de informação, é o ponto focal da sustentação e suporte dentro da área de negócio, as pessoas, de novo, a área estendida. É o distribuidor informacional dessa camada edge estratégica que vai alimentar a visão descritiva da operação comercial, da operação logística, entre outras coisas. Diga-se de passagem, em alguma medida, é óbvio que o nosso time ele entra ali com as competências analíticas e o uso de science, que eu também vou dar um pouquinho de highlight nisso. Aqui, a área de negócio também faz um planejamento potencial em relação à ciência de dados aplicada, em conjunto com o nosso time, ou até mesmo de maneira apartada, tá bom? E por fim tem o custeio proporcional. Só que toda essa estratégia aqui, pessoal, no PPT ele fica super bonito, na prática é óbvio que tem algumas dores, mas nós criamos um guide, né? Esse guideline de arquitetura de dados, ele faz com que as pessoas que não estão dentro do nosso contexto técnico sigam os padrões previamente estabelecidos, para que a gente consiga garantir a governança numa ótica mais holística. Bom,
esse foi o contexto do segundo ano. Vamos lá para o terceiro. Qual que foi a grande missão? Fazer a expansão da nossa estratégia. Então aqui nós demos continuidade ao treinamento para novos usuários lá no Databricks, mais a definição de processos para onboarding, acessos, com a estratégia de permissionamento, uma revisão da camada de stewards e, por fim, mais treinamento de SQL. De novo, é uma grande dor, então a gente precisa ter um movimento contínuo de capacitação. Vamos falar um pouquinho de número. Do ponto de vista de usuários, aqui no nosso terceiro ano, nós saímos de 288 para 600 usuários. De 300 teras para 600. De 720 jobs, e aí eu estou falando de novo lá daquela camada, tá, pessoal? Scheduler do Basis, SLT, GI, e vai embora para dentro do Databricks, 1.944 jobs. Do ponto de vista de uptime, a gente faz o controle, né, de uptime e downtime da aplicação e distribuição. Nós saímos de 95, que já foi um índice muito bacana de ser atingido, para 98%. De 1.200 tabelas para 2.862 e esquemas de 48 para 122. Pensem que, quando a gente olha os números, o tamanho da evolução que nós tivemos nesse espaço de tempo, ele foi bem considerável. Mas isso aqui, pessoal, não é sinônimo de sucesso. Nem todos. Uptime, sim, tá? Usuário, sim. Agora, volumetria, jobs, tabelas e esquemas, existe uma oportunidade clara para que a gente consiga fazer a redução disso também. Não só do ponto de vista de otimização de custos, mas também de uso, certo? Então, essa foi a nossa realidade no terceiro ano de expansão. E aqui a nossa governança no modelo ampliado. Então, nós temos toda a nossa camada de source, como origem informacional, camada raw de ingest, camada raw, camada de ingest, stage, área projetizada, camada trust, com data vault, um modelo de esquemas, e aqui a camada business, né, onde a gente faz todo o relacionamento de entidades e acaba performando isso numa visão mesh, tá? E aqui funciona, aqui está o segredo dessa operação. Não só do ponto de vista técnico, como nós estruturamos o pipeline, mas também do ponto de vista de governança. Então, aqui nós temos nas primeiras camadas uma responsabilidade do time de arquitetura de dados e dali, do ponto de vista de governança, dentro do time de arquitetura de dados também. Do stage para frente, nós temos um comitê de camada semântica com a representatividade de negócio. Porque no final do dia, quem conhece as regras está dentro do business. Vila, o time não conhece? Sim, tem conhecimento sim. Em alguns casos, eu acho que isso só aconteceu na Dexco, mas validação de informação sendo feita pelo próprio time técnico. Eu tenho certeza que isso só aconteceu na Dexco. Mas, com esses representantes, a gente consegue garantir confiabilidade daquele KPI, minimamente. E qual que é a responsabilidade de negócio? Uma vez que eu tenho toda a camada de stewardship minimamente em execução, nós temos o reuso departamental a partir das camadas finais, uma camada de negócio para consumo de dados, e aí eu não estou falando de estudos, tá? Estudo está aqui, dentro de stage, mas tem todo um acompanhamento técnico da estrutura. E por fim tem uma sustentação local. Vila, esse modelo funciona perfeitamente? Não exatamente. Por quê? Lá atrás, quando nós decidimos Databricks para fazer o processo de implementação e cada uma dessas jornadas até este ano aqui que eu estou apresentando, nós tínhamos ciência de qual a importância da governança de dados. Porém, nós abdicamos da governança naquele momento, para que nós tivéssemos um movimento de expansão da nossa arquitetura. Então, esse modelo nosso modelo de pipeline, ele começou a ter algumas ineficiências. Quais? Vou citar a principal. O time técnico, ele faz o desenvolvimento, a modelagem, eu não estou falando só da camada de integração com o time de arquitetura, tá? Mas estou falando do time de analytics que vai criar toda a modelagem. Existem projetos
iniciativas onde a gente executa end-to-end. Existem momentos onde essa execução é feita a 4 mãos, ou seja, time técnico com time de negócio. E existem situações onde o time de negócio, na camada de stage, produtiza aquele dado. E aí começam os problemas, porque a área que era para ser projetizada ou um sandbox, ela acaba virando, ou acabou virando, uma área produtiva. E aí toda aquela parte que eu falei de governança, gestão de custo, performance do modelo, cara, isso começou a dar muita dor de cabeça. Então, nós estruturamos essa estratégia de governança para conseguir resolver, fazer as conversões para PySpark, daquilo que foi construído em SQL, nem tudo. Começamos agora o refresh da capacitação das estruturas de negócio. Então, de novo, abdicar da governança de dados, ela foi estratégica, foi consentido pela nossa estrutura, pelo time. Sabendo que, num segundo momento, nós teríamos que fazer um reforço muito grande da governança de dados. E essa ficou como solução final a nossa arquitetura. Então, de maneira ilustrativa, aqui as principais fontes de dados, obviamente tem muito mais. Vale ressaltar que existem pesquisas que falam que entre 80% e 90% dos dados que uma empresa precisa para chegar do outro lado da ponte, ela já tem. O first party, ele é muito importante. Então, de novo, o e-commerce, ele é um background para toda essa estratégia. Isso aqui habilita o nosso movimento para o e-commerce, ou habilitou, assim como deu totais condições para que nós tivéssemos um pouco mais de robustez para a operação da companhia. Aqui todo o nosso pipeline que eu havia mostrado no slide passado, dentro do Databricks, camada de compartilhamento, até mesmo dentro do Databricks, camada de serviço, camada produtizada de modelos e um Content Service Provider que fala sobre distribuição de produto. De novo, é o core business da companhia. Então a gente tem uma solução que é o desdobramento do Master Data numa camada de ampliação da informação de produto, não só no contexto interno, mas no contexto externo. E a camada de BI, com algumas soluções, existem movimentos para que a gente possa fazer a otimização dessas soluções na camada de DataVis também. Aqui vale dizer que entre Tableau e Power BI existem alguns critérios para que a gente possa entregar o dataset em cada uma das aplicações. O SAP Analytics Cloud ele tem uma realidade exclusiva para o time de controladoria neste momento. E a camada do Fiori, quando você quer ter um dado real-time consumindo via CDS View, dentro da própria aplicação do S4. Pessoal, este movimento ele foi chave, porque neste ano nós conseguimos entregar modelos na AI Feature Store, a cada mês. Por quê? E aí eu estou falando principalmente para a estratégia de e-commerce, né? Estou falando de segmentação de cliente, mix de abastecimento, next best offer, itens relacionados, substituição de produto, recomendações personalizadas. Por que o time de Science conseguiu produtizar isso de uma maneira mais rápida? Porque nós passamos aqueles 3, quase 4 anos fazendo todo um movimento de organização das nossas coleções de dados, certo? E aí, não só isso, nós iniciamos também uma estratégia de FinOps, otimizando o volume de tabelas, otimizando o nosso custo de processamento também, e saímos de uma volumetria de 600 para 420 teras, e aumentamos o número de usuários, de 600 para 780. Então, isso capilarizou, performou e garantiu a nossa gestão de OPEX de uma maneira muito mais equilibrada. No nosso 4º ano, hoje, nós temos algumas missões. Dentro de governança, como eu havia comentado, nosso uptime subiu, gente. 99,46. Isso é muito bom do ponto de vista de disponibilidade informacional. Lembrando que a operação é 24/7 da indústria, da companhia.
não todos os departamentos, mas principalmente a indústria, e o nosso time não tem uma operação 24/7. Então, tem um nível de monitoramento, automação desses processos muito detalhado para que nós tenhamos uma certa paz de espírito. Verdade seja dita, né, Ale? Às vezes a gente não tem muita paz de espírito, mas faz parte do game, né, pessoal? Mas vamos lá. Aqui nós temos disponibilidade dos dados, né? Nós temos também nesse monitoramento um diagnóstico com plano de ação, né? Com os itens reportados que sofreram downtime, quais são as tabelas, quais dashes que caíram e assim por diante. Existe um hotline também dentro da nossa estratégia de comunicação ali, para que tenha o hotfix. Aqui tem a evolução dos custos, como que está a nossa... E aí você percebe um pouco dessa evolução por reprocessamento que a gente teve que ter, ineficiência em relação àquela parte de conversão que não havia sido feita e por aí vai. E aqui um pouco da nossa realidade em relação ao monitoramento e a camada de governança FinOps. Bom, resultados alcançados, produtividade, pessoal. Aqui em engenharia, desenvolvimento e controle de pipeline, nossa, a gente conseguiu garantir uma eficiência de 37% hoje. Na camada de science, nós temos 18% de eficiência na exploração, uma velocidade em relação à produtização lá no AI Store, que eu havia comentado. Na parte de analistas, também 22% em relação a boas práticas. O pessoal tem eficiência, não só com o nosso apoio, mas através do próprio Assistant, certo? E outros, um índice de eficiência de 23%, essa é a nossa realidade. E o que isso quer dizer? Isso traduz aquilo que eu havia comentado do guideline, né? Existem operações, times terceiros, que operam dentro da nossa plataforma, respeitando o nosso processo de governança. Bom, usabilidade e recursos, pessoal, como eu falei, né, nem tudo são flores. Quando eu havia comentado lá no pipeline, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. E aqui está a fotografia do que precisa ser melhorado. Então, olha só a lacuna que nós temos em cada um deles, exceto cobertura, que tem um índice muito bom, mas nos demais a gente tem uma lacuna considerável a ser trabalhada. Então, aqui a gente está falando na otimização de queries, hoje existe 30%, ainda tem bastante coisa para a gente completar esse cara aqui. Lá no comitê de pull request, nós temos 60% de cobertura. Tem muita automação ainda que precisa ser feita para que a gente possa ter mais paz de espírito, como eu havia feito a brincadeira aqui há pouco instante com o Ale. Nós temos 70% de reuso. Tem uma lacuna, esses 30% é considerável dizer que a gente precisa buscar em otimização dos recursos. Não só do uso de tabela, mas também do uso dos próprios esquemas. Tá bom? E a cobertura, esse é um índice que a gente, neste momento, entende como aceitável. Tem uma cobertura informacional muito grande, não só do ponto de vista de datasets, mas também departamental. Então, todo esse movimento foi como se nós tivéssemos tirado uma fotografia no escuro da companhia, e à medida que os meses foram passando e a distribuição foi acontecendo, as luzes departamentais começaram a ser acendidas. Nossa grande visão de futuro na parte de governança é entregar a IA para que nós tenhamos eficiência neste controle. Não é só a nossa estrutura que está trabalhando nesse modelinho aqui de grafo, ou utilizando rede neural também, mas 4 grandes missões. Automação de políticas de governança. Então, a gente quer, neste momento, fazer um recorte aqui em 24, nesse H2, falando sobre classificação automatizada e detecção de automalias, um catálogo inteligente para que a gente tenha a recomendação do dataset, ou principalmente do esquema, de maneira personalizada, e uma busca semântica avançada. Temos linhagem de dados? Sim. Vocês se dão por satisfeitos? Não. Então, por essa razão, a gente busca trabalhar esse modelo semântico de uma maneira mais performática. Estou falando de 2 aspectos, o aspecto de modelagem e o aspecto também de consulta, saber o que está acontecendo, do dash até a tabela. Na parte de FinOps, seguir a jornada de otimização de custos com o nosso modelo de forecast.
E, por fim, gestão de acesso com atribuição dinâmica. Então, da parte de privacidade, nós temos todo um movimento, existe um isolamento, a estratégia de permissionamento também foi bem sucedida, o mascaramento das informações também, porém, é muito dinâmico. Depender da nossa estrutura homem ali, executando, vai ser um pouco mais difícil pensando em escala. Então, essa é a nossa grande missão. E, por fim, democratização de dados é crítico para alcançar as melhores decisões e aprimorar a performance dos negócios. Através do acesso aos dados para os stakeholders, a Dexco fomenta o movimento de soluções informadas e conduz a inovação em ciência de dados aplicada. Hoje, os dados estão unificados, flexíveis e acessíveis. Muito obrigado. Obrigado, Vila. A gente vai abrir para pergunta e resposta, pessoal. Começar. Eu tenho várias perguntas para fazer para o Vila aqui. Pergunta. Deixa... aqui, do lado esquerdo. Valeu. Valeu. Levanta seu nome, de onde... Bruno. Fala, Bruno. Tudo bem? Bom dia, André. Tudo bom? Bom dia, tudo bem você? Parabéns pela apresentação. Excelente. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, né, uma dúvida e, ao mesmo tempo, uma até talvez opinião sua, né? Eu gostei bastante do papel que você trouxe ali do representante de negócio. Queria entender um pouquinho mais, que é a primeira parte, que é a pergunta, como que esse papel se envolve ao longo da construção, desde a necessidade de negócio, junto com o time de dados, né, e no meio de campo com o time de negócio. E aí a opinião é, na ausência desse papel, o time de produto poderia suprir essa necessidade? Perfeito, ótima pergunta, Bruno. Vamos lá. Isso aqui foi um framework, né? É uma receita de bolo que funciona para a quantidade de gás que a gente abre na nossa companhia, tá? Fazendo uma analogia de maneira simples. Então, o papel, como que funciona no dia a dia? As demandas, via de regra, elas nascem por parte do negócio. Porém, existem alguns estudos que o time de Insights, que é um time dentro da camada de Analytics, ele acaba desenvolvendo. Então, eles têm um papel protagonista nesse primeiro momento. Então, em algum momento, nós temos uma atuação como coadjuvante, a demanda vem e naquele momento a gente cocria e faz todo um levantamento, tem gestão do portfólio também, então tem sistemas para orquestrar todo esse processo de demanda, abertura de tickets e tudo mais. Tudo funciona perfeitamente? Não, mas estou te contando basicamente como é que esse negócio acontece. Em alguns momentos existe o protagonismo, onde a gente pega aquela realidade de negócio, principalmente da operação de e-commerce, e acaba gerando algumas provocações, leva para o negócio e o negócio traz isso de volta e a gente faz a lição de casa e continua pensando. Então, o modelo funciona dessa forma. E agora a sua pergunta da ausência, nós tivemos no passado a ausência absoluta desse tipo de estratégia, porque não existiam pessoas de dados dentro do negócio, pessoas de analytics. Então, o nosso time, ele tinha que ter uma atuação integral dentro do negócio, e eu não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, eu até sinto falta disso, porque você precisa respirar negócio, cara. Você vai falar de venda, você precisa entender como é que esse troço funciona. Você é de comer ou de passar no cabelo, que nem fala meu amigo Santi que está aqui, sabe? Então, isso eu acabo sentindo falta no dia a dia da nossa estrutura. Porém, com um modelo mais organizado, esse negócio acaba acontecendo. A gente respira o business e acaba entendendo um pouco mais de como que isso funciona e tem condições de desenvolver o produto em conjunto, certo? Mas na ausência absoluta do passado, o time executou end-to-end. E aí acontece o problema que eu havia mencionado, né? O time técnico fazendo validação de dado de negócio. Então, já começa a ter viés e a gente não pode. Quem tem que definir isso é o negócio. Então, a partir do momento que você governa e fala, olha, Steward, você é o dono desse negócio, o dono do processo, você que entende desse cara. Então, a gente plota isso lá num DNA de dado, fala assim, olha, essa é a origem, esse é o destino, esse é o stakeholder, esse é o KPI, esses são os datasets, a regra é essa. E a gente vai buscando ganhar robustez de documentação também, para que a gente tenha histórico, né, e consiga desenvolver isso na ausência tanto do negócio quanto eventualmente de uma pessoa técnica, tá? Mas a gente conviveu com os dois modelos e está buscando o melhor caminho. Outra pergunta?
Aqui, levanta a mão. Aqui do lado direito. Ali no cantinho. Ali, Vila. Bom dia. Bom dia. Eliseu, da Vitrine Direta. Bom dia a todos. Eu gostei bastante do seu pipeline de dados. Confesso que fiquei até com um pouco de inveja, porque a minha estrutura ela é muito menor. Tá? Eu entrei na empresa que eu trabalho hoje no final do ano passado e é uma empresa de 20 milhões de faturamento ano. Eu não tenho um time tech, eu tenho eu e um estagiário. E aí eu queria entender como que eu posso utilizar a otimização de arquitetura de dados dessas que você deu, de otimização do pipeline de dados aplicado ao meu ambiente em que eu tenho uma pessoa tech e um estagiário que toca um pouco mais o lado de analytics, enquanto eu fico com o lado de desenvolvimento. Obrigado. Então, Eliseu, né? Eliseu, vou te falar que se eu acertar essa resposta, eu jogo na cena para ganhar 65 milhões, que é bem difícil. Vamos lá. Primeiro, assim, isso aqui não é a realidade absoluta, é a nossa, de novo, tá? Então, não tem inveja, porque é nosso, assim, eu compartilho da tua dor, cara. Eu já tive desse lado também, sinto essa dor, senti essa dor muito grande no passado, e eu acho que o meu papel, uma das coisas, só um parênteses, que eu gosto muito, e por isso que eu venho nesses eventos, para fomentar e fortalecer a nossa comunidade de dados, tá? Então, cara, não tem uma resposta 100% absoluta, porém, o que eu entendo? Independente do teu faturamento, independente da arquitetura que você tem hoje, tudo isso partiu de investimento, é óbvio, não é um investimento qualquer. Então a gente precisa escolher as nossas batalhas. Algo que foi fundamental e eu te convido é explicar qual é o benefício dessa camada técnica da organização dos dados para que você gere valor no negócio. Obviamente tem algumas técnicas para a gente construir esse speech, mas isso é algo que pode te ajudar no levantamento financeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como são duas pessoas, cara, num primeiro momento, busca desenvolver as competências analíticas das pessoas que estão ao seu redor. E não se restrinja só ao time técnico. Desenvolva as pessoas que estão no negócio. Só que salva as devidas proporções. Você não vai colocar a camada de ingeste para alguém de negócio construir. A não ser que você tem um movimento de capacitação muito bem estruturado, mais robusto, para que eles tenham autonomia. Assim como a gente fez, só que depois você vai ter essa dor de cabeça de governança, assim como nós temos, certo? Já resolvemos bastante coisa? Sim, mas tem uma longa jornada. Então eu entendo que esses dois movimentos de buscar traduzir qual é o valor agregado da organização, o papel da arquitetura de dados para a companhia, ele pode te trazer possibilidade de investimentos, tá? E no segundo momento, toda essa estratégia de capacitação e buscar alguns frameworks de mercado, soluções que são como uma luva, mas talvez não uma luva super robusta, sabe? Que encaixa na sua mão num primeiro momento. Não fica tão confortável, mas cabe no bolso, sabe? E cabe nas competências técnicas que você tem naquele momento. Mas o segredo é estabelecer uma visão. Estabeleça uma visão, qual que é o seu objetivo, claro, e constrói todos os tijolinhos, os bricks, para que você chegue do outro lado da ponte. Foi basicamente o que a gente fez, vendo o tamanho do roadmap, falou, cara, isso aqui vai ser complicado, é melhor a gente colocar as barbas de molho. Vila, muito obrigado, salva de palmas. Obrigado, Nasser. Valeu.